assim, algo interessante nessa palavra de 2 Timóteo 1,7 é o contexto dela. O que aconteceu? Paulo escreveu para Timóteo, que era um amigo muito querido dele. Timóteo era um jovem, como vocês. E essa carta, com muito amor, com muito cuidado, Paulo queria encorajar Timóteo. Porque Timóteo já estava congregando numa igreja, né? E ele estava responsável por acompanhar aquele povo no evangelismo, né? Ele já tinha sido discipulado por Paulo, então ele já tinha uma bagagem, um conhecimento, uma convivência, uma intimidade com Cristo. E ele queria que Timóteo se sentisse fortalecido, né? Fortalecido, disposto, corajoso, né? Entusiasmado a servir o Senhor. Ele poderia ser um jovem tímido? Poderia. Poderia ser um jovem tímido, cheio de temores? Cheio de temores. Mas naquela carta, Paulo falou para ele do que o Senhor iria fazer com ele. Que somente a graça do Senhor e o Espírito Santo ia capacitar ele. Porque o Senhor, Ele se alegra quando a gente se dispõe a fazer o que deixa Ele feliz. O que é gratificante para o reino dEle, é construtivo para o reino dEle. Então, a capacidade do Senhor nas pequenas coisas, nas grandes coisas, Ele vai dar para as nossas vidas. Né? A dificuldade que eu tive de fazer a prova, né, nesses 2 anos para passar, aí veio a segunda parte, a dificuldade de advogar. E aí eu ficava me perguntando, será que é isso que eu quero? Eu já tinha apanhado tanto, sabe? Eu estava sofrendo tanto, já aqueles 2 anos, que eu falava assim, será que é isso que eu quero, Senhor? Será que é isso? E assim, por um tempo, o Senhor ficou quieto, sabe? Eu sempre recebi palavras de esperança, de incentivo, dos irmãos, das pessoas que eu amo, da minha família. Eu lembro que cada vez que eu ia fazer a prova, a Bia falava assim, mãe, eu confio em você. Tenha coragem. Né? Então, é o que eu falo até hoje para ela. Tenha coragem, Bia. Perseverança. A gente na vida, tudo no tempo do Senhor. Né? Por que desistir? Mas, como o Senhor fala, foi passageiro, passou. Né? E aí vem uma caminhada. E graças a Deus eu tenho crescido muito. E hoje já não é o bicho de 7 cabeças que eu pensava. Já é mais tranquilo, é mais prazeroso, né? E o Senhor vai desenvolvendo os talentos, né? Qual que é a área que eu gosto, né? Áreas que eu não queria advogar, hoje são as áreas que eu mais estou praticando. Então, assim, eu vejo que o controle das nossas vidas não está nas nossas mãos. Os nossos desejos podemos ter e colocamos diante do Senhor. Mas o controle e a palavra final é dele. Então, se for algo que agrada a Ele, Ele vai te dar. Se não agradar a Ele, Ele vai te dar um novo caminho se você estiver na presença dEle. Se não tiver, você vai fazer os desejos do seu coração. E vai ter consequências. E o pecado traz consequências, consequências que doem. E muitas vezes a gente não aguenta ele. Então, temos que ter cuidado. Mas Paulo relembrou Timóteo que ele tinha recebido um dom. Né? Então, aquele fato de Timóteo lembrar ele, encheu ele de força. Eu não estou sozinho. Deus é comigo. Né? Tem algo intercedendo e orando por mim. Então, o Senhor, Ele sempre coloca, se precisamos de alguém para caminhar conosco, sempre vai ter alguém para caminhar conosco. Não se sintam só. A solidão é algo que vocês devem ter também como passageiro. Não há algo constante na vida. E temos que aprender, muitas vezes, a falar. Às vezes sofremos sozinhos porque não falamos. Só que temos que entender que falar não é falar para determinar ou esperar que alguém apoie o que vocês acham que é correto. Devemos falar, nos expressar, né? Somos pessoas pensantes e com opiniões próprias. Mas nem tudo que nós pensamos é o que deve ser feito. Então, temos que ter esse discernimento de ouvir.
E essas palavras foram escritas inicialmente para Timóteo, mas ela garante que Deus vai dar a ajuda necessária para todos os que querem servir a Ele hoje, que sejam quais forem os desafios. Então, essa palavra é de encorajamento, né? É que possamos ter coragem para servir o Senhor. O Senhor, Ele fala, então, da pessoa que é covarde, da pessoa que tem medo, desse sentimento tão ruim. Mas Ele também fala na sua palavra quais os poderes que Ele vai dar para a gente enfrentar esse sentimento, né? São 3: poder, amor e bom senso. 3 palavras lindas, né? E Ele nos ensina nesse mesmo verso, quando Ele fala de temor, de medo, de covardia, Ele fala de coragem, né? Ele fala assim, pode ter, mas eu te dou espírito de coragem. Levanta, ânimo, bom ânimo, meu servo, né? Para que possamos crescer com Ele. E esse espírito de poder, o apóstolo Paulo, ele explica em Filipenses 4:13. Para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Então, o Senhor Jesus estava capacitando ele naquela fase da vida dele. Desde o início, né? A conversão de Paulo não foi nada fácil. O Senhor teve que quebrar ele, né? Restaurar ele novamente. E o Espírito Santo teve que acompanhar ele, com discernimento, amor, temor, né? Ponderamento. Né? Porque até então Paulo, ele tinha muito conhecimento, mas ele usava para o mal, né? Ele usava para perseguir os cristãos. E aí o Senhor teve que transformar o coração dele, né? As escamas dele, realmente dos olhos dele, teve que cair. Deus transformou poderosamente a nossa vida. Temos um novo coração, o Espírito de Deus que capacita o nosso espírito para sermos cheios de poder. Poder esse que é energético, capacidade sobrenatural de realizar as obras do reino de Deus e capacidade de fortaleza firmada no Senhor. Então, o Senhor nos capacita, né? O Senhor, Ele dá essa fortaleza, esse porto seguro, para que possamos desenvolver o reino dEle. Nas lutas, eu vejo hoje, das lideranças, se não fosse o Senhor dando temor no coração, se fosse o Senhor dando o renovo, não só na nossa igreja, mas por onde eu passei, na igreja que eu me converti, na igreja que eu congreguei no Rio, né, eu tive a oportunidade de estar com meus 2 pastores lá, e são sempre a mesma dificuldade. As pessoas desistem muito fácil de servir o Senhor, né, elas optam pela caminhada mais fácil, pelos prazeres do mundo. As pessoas, elas são difíceis, elas não aprendem a ter um coração manso para conviver em comunhão. É uma família, temos que aprender a ter tolerância com o próximo. Às vezes, julgamos muito e esquecemos da tolerância. Então, é algo que devemos aprender nas nossas vidas, né? Porque esse amor que o Senhor tem, Ele é sobrenatural. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. É algo que o nosso entendimento nunca vai ser 100%. Podemos chegar quando estiver na glória com Ele, né? Aí as nossas dúvidas vão ser retiradas. Com certeza, e eu tenho muitas. Em Efésios 6:10-13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isto, vistam todas as armaduras de Deus, para que possam servir no dia mau e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. E aí? Esse tudo aí, em qual caminhada aí vocês estão? No meio do caminho? No começo do caminho? Ou já no final do caminho? Desde quando eu cheguei, eu recebi algumas notícias, né? Do que tem acontecido na nossa cidade. Mas essa semana teve 2 coisas que me impactaram.
Uma senhora e uma criança que saiu de manhã cedo para caminhar e foram atropeladas. Morreram as duas. E um rapaz, hoje de 21 anos, lá perto da minha casa, que também sofreu um acidente de moto. E aí? É uma pergunta que eu fiz para a Lana e para a Bia. A gente levanta de manhã cedo com vontade de morrer? Não, né? A gente levanta de manhã cedo com vontade de viver, né? Às vezes cheio de tarefas, né? Metas para serem cumpridas, contas para pagar. E aí, no meio desse fuzuê todo, onde é que entra o Senhor? O Léo pregou lá no Rio sobre as premissas de servir a Deus. O Senhor está em primeiro lugar na sua vida? O reino está, porque não pode ter nada, nada à frente do Senhor. Nada pode ser prioridade antes do Senhor. O seu levantar, o seu dormir, a sua família, o seu alimento, nada pode ser prioridade. O Senhor está em primeiro lugar, Ele é ciumento, Ele é individualista. Uma vez, numa pregação, o pastor falou isso, que o Senhor era ciumento. Eu falei assim, mas que egoísmo, né? Mas Ele é ciumento porque Ele nos ama. E o amor dEle é incondicional. Senão Ele não teria morrido na cruz e Deus não teria dado o seu Filho. Então, esse amor incondicional, que vocês possam trazer para a vida de vocês. Quando falamos de célula, é para ter esse trabalho de comunhão mais próximo com os irmãos. Por que preguiça? Por que chegar atrasado? Por que fazer as coisas de mau gosto? Por que dificuldade no lanche? Comer é tão bom. Vamos se organizar para servir o Senhor. Vamos fazer a diferença, ser mais felizes, vamos sorrir. As pessoas necessitam de um sorriso. Quantas vezes eu abraço pessoas e elas falam para mim que naquele dia a única coisa que ela queria era um abraço.